Começando. Então, agora a gente vai falar do sistema de alavancas, né? Que também é um outro conceito importante que a gente tem dentro da análise do movimento e que costuma aparecer com bastante frequência nas provas, tá? Bem, quando a gente pensa no sistema de alavancas, né? A gente começando aqui a entender, a gente tem que lembrar quais são as partes que compõem o sistema. Então, no sistema de alavanca, a gente vai ter um eixo, tá? Quando a gente pensa no eixo e traz para o corpo humano, o eixo normalmente vai ser a articulação, né, ao redor do qual aquele movimento vai acontecer. E aí, a gente, para movimentar, né, essa alavanca, para movimentar esse lado, a gente vai ter uma parte que chama braço de força, que no corpo humano, normalmente, né, normalmente não, no corpo humano a gente relaciona com músculo, com a ação muscular, e a gente vai ter o braço de resistência, que vai ser então, entre aspas aqui, ó, o peso, né, que vai ter que ser deslocado. Então, para melhor entender, né, para começar a entender o sistema de alavancas, é importante já, pessoal, sempre lembrar que a gente tem eixo, braço de força, braço de resistência. E pode ser que algumas bancas usem termos aí parecidos, né? Em vez de usar eixo, usa articulação. Às vezes, eu já vi em prova também colocando fulcro, tá? Como esse eixo, né? Braço de força, já vi também aparecendo em prova, braço de esforço, braço de resistência, que normalmente é esse o termo mais utilizado. Mas aí, primeiro ponto, né, é saber dessas partes. E aí, o segundo ponto é entender que a gente vai ter três classes de alavanca, que vem lá da física, né, que estuda lá na física e que a gente traz aqui para o corpo humano. Então, a primeira alavanca que a gente vai falar é a alavanca de primeira classe. E aí, um ponto que eu sempre chamo a atenção, é importante saber o sinônimo dela. O sinônimo dela é interfixa. E às vezes a gente tem dificuldade de responder questão por não lembrar o sinônimo. Por isso que eu vou chamando a atenção de vocês. Então, a alavanca de primeira classe, também chamada de alavanca interfixa, ela é descrita como tendo um ponto de apoio central entre a força muscular e a força de resistência, que é esse aqui. Então, o eixo, o fulcro é central. De um lado vai ter a força, do outro lado vai ter a resistência. E ambas as forças, ambas variáveis aqui, vão atuar do mesmo lado, na mesma direção. Então, a força atua para baixo, a resistência atua para baixo. É como a gente vê na gangorra, por exemplo, né? Todo mundo aqui já deve ter brincado na gangorra, e aí, para subir o coleguinha, né, lá do outro lado, você faz força para baixo, ele para te subir, ele vai fazer força para baixo. Esse tipo de alavanca, ela é voltada, né, quando a gente pensa no corpo humano para o equilíbrio, e está muito ligado com a posição, né, do equilíbrio central do corpo, do eixo central da coluna vertebral. O exemplo que mais aparece nas provas é o exemplo da articulação atlantoaxial. Então, o que que acontece, gente? Do lado da frente aqui, né, da articulação atlantoaxial, a gente tem o rosto, né? Essa parte aqui da frente, né, do nosso crânio, ela é mais pesada e ela tende a cair para frente pela ação da gravidade. Para equilibrar, né, essa tendência de cair para frente, a gente vai ter os músculos posteriores aqui do pescoço, que vão fazer o quê? Vão fazer contração muscular e puxar para trás, né? Então, por isso que esse exemplo é o exemplo mais utilizado, que a gente vê mais nos livros e, eventualmente, pode aparecer mais nas provas. E aí, para manter o olhar horizontalizado, que é o nosso objetivo lá, né, de vida, sem manter olhar horizontalizado, a gente vive nesse equilíbrio entre a força que está puxando para frente e a musculatura que está contraindo atrás para manter, né, essa estabilidade aqui, né, do nosso olhar, beleza? A segunda classe de alavancas é a alavanca de segunda classe, como está aqui,
né? Ela também, pessoal, é conhecida como alavanca interresistente. Então, lembra que é importante saber o sinônimo, né? Então, alavanca interresistente. Nessa aqui e na de terceira classe, a gente já tem uma característica comum. O eixo sempre vai estar num cantinho, tá? Então, tanto o braço de força como o braço de resistência estão do mesmo lado do ponto de apoio, do eixo. Só que o que que acontece aqui? Eles vão atuar em direções opostas, né? E no caso da alavanca de segunda classe, o braço de força é maior que o braço de resistência. Então, se a gente olhar aqui, ó, o braço de resistência está aqui, o tamanho dele, né? E se a gente comparar aqui com o braço de força, ó, o braço de força está aqui, é maior. Sempre que a gente tiver essa característica também, um outro conceito, né, que é importante a gente entender, então, ó, braço de força maior do que braço de resistência. Sempre que a gente tiver a força maior que a resistência, a gente está em uma situação que se chama vantagem mecânica, né? Então, na alavanca de segunda classe, a gente tem uma característica que é ter vantagem mecânica. O que que seria isso, pessoal? Com menos, né, esforço, vamos dizer assim, como o meu braço de força já é grande, com menos esforço eu levanto mais peso, tá? Eu faço, trabalho mais com essa resistência. Um exemplo na natureza, só para ficar mais claro, é a chave de roda. Então, quando vai trocar o pneu do carro, né? Se você for tentar pegar, né, uma chave pequena para soltar o parafuso do pneu, você provavelmente não vai conseguir. Então, na chave de roda, o que que você tem? Você tem um encaixe, tem um braço bem longo assim, né? Então, esse braço bem longo da chave de roda é a força. E aí você vai lá e com uma facilidade maior do que se fosse, né, um braço pequeno, você consegue abrir, né, você consegue soltar a roda. Mesma coisa, gente, acontece, por exemplo, em maçaneta de porta. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Mas geralmente nós fisioterapeutas pensamos, principalmente quem trabalha com neuro, com adaptação, né, de ambiente, que uma maçaneta redonda, sabe quanto é aquela maçaneta redonda? É mais difícil de abrir do que uma maçaneta que tem aquele cabinho maior. E aí, para ficar até mais fácil para alguns pacientes, muitas vezes a gente pode fazer uma adaptação, que é uma superfície, né, que aumenta a maçaneta, né, por falar assim, e que daí facilita a abertura. Saída de emergência. Normalmente tem uma barra grande para você apertar e a porta abre facilmente. Mesmo normalmente numa saída de emergência, sendo uma porta pesada, porque tem que, por exemplo, isolar fogo, né? Não é leve aquela porta. Então, o que que acontece? Essa é uma alavanca de segunda classe. No corpo humano, o principal exemplo que a gente tem, alguns livros falam que é o único exemplo, é a ação do gastrocnêmio quando a gente faz a plantiflexão em pé. Então, até coloquei uma imagem aqui. A força, né, o braço de força aqui vai estar representada pelo tamanho do gastrocnêmio. E o braço de resistência por essa distância aqui, ó, da articulação, né, do tornozelo até as falanges. Então, o braço de força é maior que o braço de resistência. E o que que a gente faz quando faz esse movimento de flexão em pé, né, de flexão, de plantiflexão em cadeia cinética fechada? A gente está levantando o peso do nosso corpo todo, né? Então, independente de quantos quilos você pesa, você está levantando o seu peso facilmente. Pensa em quantos quilos você pesa se você tivesse que carregar o seu peso do corpo, né? Se você tivesse que levantar esse peso sem ser nesse movimento, ia ser mais difícil. Então, essa é a tal da vantagem mecânica. E aí a gente tem a alavanca de terceira classe. A alavanca de terceira classe, ela é chamada também de interpotente, tá? E ela tem a ver aí com potência, né? Então, a alavanca de terceira classe é, primeira coisa que a gente tem que lembrar,
a alavanca mais comum do corpo humano. Nesse tipo de alavanca também, a resistência e a força atuam em direção opostas, a resistência e a força estão ali, né, do mesmo lado em relação ao eixo, tá? Mas o que que acontece, gente? Olha o tamanho do braço de força e olha, opa, o tamanho do braço de resistência. Então, aqui, ó, o braço de força é menor que o braço de resistência. Isso aqui vai significar para a gente o quê? Que eu estou numa situação que se chama de desvantagem mecânica, tá? Então, estou numa situação de desvantagem. Mas assim, pessoal, apesar de ser uma desvantagem mecânica, é a articulação mais comum que a gente tem no corpo. É cavar com a pá na natureza, né? Então, você com uma pá, você tenta aí deslocar uma grande quantidade de terra, de areia, seja lá do que for. Não é fácil, é uma alavanca de terceira classe. A ação do bíceps, por exemplo, no movimento de flexão, né, que é o exemplo mais utilizado nas provas na literatura. Estou mostrando aqui na figura. Então, a ação do bíceps, por exemplo, vai ser o exemplo de alavanca de terceira classe. É, também já vi cair em prova a ação do quadríceps, tá? Na extensão do joelho. Mas o que que acontece aqui, ó? Aqui está o fulcro, né? Que é o eixo, que é a articulação do cotovelo. O braço de resistência, desculpa, o braço de força vai aí, né, da parte do fulcro até a parte da inserção do bíceps, logo ali no comecinho, né, parte proximal do antebraço, e a parte da resistência, pessoal, já vai ser toda essa parte aqui, né, do jeito que está na figurinha, parece diferente, né, mas é porque, na verdade, aqui está falando desse movimento. Então, o que que acontece? Para deslocar esse peso, né, o meu bíceps ele tem que levantar o peso todo do meu antebraço contra a gravidade e mais um possível peso que eu estiver conhecendo aqui que eu estiver segurando aqui na minha mão. E aí, então, essa é mais a tipo de alavanca mais comum do corpo humano. Bem, aqui tem um resuminho disso que a gente falou, tá? Então, essa parte aqui do resuminho, acho que é a parte mais importante que vocês deveriam gravar. Tudo isso que a gente falou antes, né? Serve como base, como conhecimento, mas na hora da prova, na hora da revisão, esse aqui, né, são os pontos de destaque. Então, primeiro, ó, conhecer, né, os componentes da alavanca. Segundo, a diferença das alavancas. Então, alavanca de primeira classe pode estar em vantagem ou desvantagem, depende de qual braço está mais próximo ao eixo. A de terceira classe, ou faz mais força, né? Sistema encontra-se em vantagem mecânica, desculpa, de segunda classe, sistema encontra-se em vantagem mecânica, e o de terceira classe aqui o sistema encontra-se em desvantagem, vale lembrar que é o sistema mais comum. E o terceiro ponto aqui, gente, que é importante, é aquela questão que eu falei para vocês dos sinônimos, né? Então, primeira classe, interfixa e do exemplo, atlanto-axial, faltou um L. Segunda classe, interresistente, plantiflexão em pé, em cadeia cinética fechada. Terceira classe, interpotente, o bíceps, né? A ação principal em cadeia cinética aberta. Então, esse slidezinho aqui é um slide que é bom aí para vocês passarem, então, né, para material de revisão de vocês. E revisem sempre a alavanca, tá? Porque realmente é um assunto que aparece nas provas. Bem, um outro conceito também, além desses que a gente falou aqui, né, em relação à alavanca, vantagem, desvantagem mecânica, que eu acho interessante trazer nessa aula, é o conceito de torque. Então, torque, pessoal, também é um conceito que não cai tanto nas provas, mas aparece, né? Por isso que eu acho que é importante a gente ver. Então, o torque é o quê? O torque é o produto é a multiplicação, né? Da força pela distância. E aí a gente pode utilizar esse conceito de torque para dificultar ou para facilitar um exercício, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui, né, na figurazinha, da figura aqui do lado, a força que a pessoa está deslocando é um peso de 5 quilos, certo?
Então, se eu for calcular o torque, eu vou colocar 5 vezes a distância que esse peso tá, né, aqui, ó, em relação à minha articulação do ombro. Então, aqui no caso desse primeiro exemplo que a gente está trabalhando, a gente vai ter aí um torque, né, que vai estar sendo a multiplicação do 5 vezes o 30, que é o peso. Então, meu torque é de 150. Agora, se eu faço o seguinte, eu continuo com o peso de 5 quilos, mas eu afasto mais ele da minha articulação. Aí, ó, eu aumento a distância. Então, aqui eu já vou multiplicar por 60, né? Que é a distância que está ali. Então, o meu torque ele já vai ser de 300. Então, não é que o peso vai ficar mais pesado. Um halter de 5 quilos, ele sempre vai ter 5 quilos. Mas eu posso trabalhar, né, de determinada forma que eu use mais torque ou menos torque. E aí, pessoal, se eu tiver mais torque, eu vou exigir mais do músculo. Esse músculo vai ter que executar mais força no final das contas. E então, o que que acontece? Ele executando mais força, o exercício é mais difícil. Se eu preciso, né, facilitar o exercício para o paciente, por uma condição de saúde qualquer, eu uso uma distância menor. Se eu preciso dificultar, eu uso uma distância maior. Esse mesmo conceito a gente aplica na transferência, quando a gente vai fazer transferência do paciente. Então, todo mundo aqui, talvez, né, acredito que todo mundo já tenha feito transferência de alguma forma. E o que que a gente faz? A gente pode, né, ficar mais afastado ou mais próximo ao paciente. Se a gente está mais próximo, a gente diminui o torque. O paciente, entre aspas, fica mais leve, né? Aquele peso que eu vou carregar é mais leve. Se está mais afastado, eu aumento o torque. O peso é como se ele ficasse mais pesado. Eu sei que o peso do paciente continua o mesmo. Se eu vou carregar um objeto, se eu carrego o objeto próximo a mim, vai ser mais leve. Se eu carrego o objeto distante, vai ser mais pesado. Então, essa é a questão, né, desse conceito relacionado ao torque, tá? Então, quanto maior a distância entre a linha de ação e o centro articular, maior o torque. E isso pode dar para a gente, a depender, né, do que a gente quer, uma maior vantagem ou uma desvantagem mecânica, uma desvantagem no movimento. Então, aqui também existe esse conceito, né, além do conceito da própria alavanca lá, que a gente já viu, tá? E aí, só para resumir isso tudo, né? A gente tem que entender que o sistema de alavanca é o meio pelo qual o corpo humano consegue movimento e elasticidade. Todas as nossas articulações, né, vão estar relacionadas com alguma alavanca. A alavanca pode ser uma forma da gente trabalhar também fortalecimento muscular, e aí, usando o peso e usando a distância da forma como a gente explicou ali, né? E, portanto, pessoal, para aplicar resistência adicional àquela ação muscular que a gente está trabalhando, a gente tanto pode aumentar o peso, então mudar um halter de 2 quilos para um halter de 5 quilos, por exemplo, quanto eu posso aumentar o comprimento aí do braço de resistência. Eu posso afastar, né? Essa resistência da linha articular. Então, esses aqui são os conceitos principais que eu acredito, né, que é importante a gente guardar e que daí relaciona, né, tanto a alavanca quanto o torque, e é algo que a gente costuma ver aparecendo aí com mais frequência nas provas.